esse meu último livro, Olga Benário Prestes, uma comunista nos arquivos da Gestapo. É um livro que foi lançado há 2 anos atrás pela editora Boitempo e que tem o seguinte objetivo. Sobre a minha mãe, a Olga, já existia o livro, já existe, né, o livro do Fernando Moraes, Olga, em que ele apresenta uma biografia bastante interessante a respeito dela, né, uma biografia dela. Mas eu agora tive a oportunidade de trabalhar com uma documentação a qual o Fernando Moraes não teve acesso, porque na época essa documentação estava fechada. Trata-se do arquivo da Gestapo, a polícia alemã, que o exército soviético apreendeu quando tomou Berlim, ao final da Segunda Guerra Mundial, né, em 1945. E ficou fechado esse tempo todo e foi aberto ao público, agora está na internet, eu inclusive no livro forneço esse endereço na internet, uma vez que o governo da Rússia com o governo da Alemanha estabeleceram um acordo de digitalizar esse material todo e disponibilizar na internet. E a respeito da Olga, da minha mãe, tem uma documentação enorme nesse arquivo. Basta dizer que são quase 2.000 páginas. É muita coisa. É o maior arquivo a respeito de uma pessoa individualmente, revelando a importância, né, que a polícia, o governo alemão, davam à personalidade dela. E aí, nessa documentação, que inclusive a maior parte está em alemão, eu tive que montar uma equipe para traduzir tudo isso, porque eu não sei alemão, mas apareceu muita coisa que nem nós da família sabíamos, muita informação, porque a minha mãe, presa, sob censura, ela não podia escrever, né? Quer dizer, ela só escrevia, assim, coisas muito gerais, né? Saúde e tal, mas não podia se referir ao que ela estava vivendo lá, aos acontecimentos que estavam se dando em torno dela. E uma das coisas que ressalta mais ao a gente examinar essa documentação é o fato da resistência dela e da firmeza. E fica muito claro, inclusive a Gestapo afirma, porque alemão é muito detalhista, né? Então está tudo escrito, tudo registrado lá. Então eles mesmos registram que a maior perseguição a ela por parte, né, do governo alemão, do governo hitlerista, não era nem porque ela fosse judia, embora ela fosse judia, isso agravava, mas a causa principal era o fato dela ser comunista e esposa, né, de um líder como Luiz Carlos Prestes. E como ela participava, tinha sido membro da Internacional Comunista, né, Organização Internacional dos Comunistas na época, a Gestapo exigia dela, em inúmeros interrogatórios, né, que ela delatasse os companheiros, falasse o que ela sabia. E isso ela sempre se recusou a fazer. Inclusive citaram para ela exemplo de outros que falaram e ela dizia: se outros se tornaram traidores, eu jamais o serei. Inclusive eu escolhi essa frase para epígrafe do meu livro, porque eu acho que é muito característica, né, da personalidade dela como revolucionária, como comunista, né, que jamais trairia os companheiros. Então essa firmeza dela é que exasperava a Gestapo e eles deixavam muito claro nesses documentos que jamais ela poderia ser libertada enquanto não falasse. E, inclusive, essa possibilidade de libertação existia mesmo na Alemanha nazista, antes da guerra, né? Antes da guerra eclodir em 1939. E várias, inclusive até companheiras dela de campo de concentração, conseguiram sair desde que tivesse países que lhes fornecessem asilo político, condições delas saírem. No caso da Olga, houve uma grande campanha internacional, liderada pela minha avó paterna, né, Leocádia Prestes, e essa campanha internacional exercia uma pressão enorme. É interessante a gente ver nesse arquivo a quantidade muito grande de cartas, telegramas, mensagens enviadas, algumas até diretamente ao Hitler, outras ao Himmler, que era o chefe da Gestapo, né, exigindo melhores condições, exigindo libertação, exigindo que eu, que nasci na prisão, fosse libertada também. Então essa pressão era efetivamente muito grande e muito importante, e isso levou a que a Gestapo, embora fosse intransigente do ponto de vista da libertação da Olga,
ela, inclusive, resultado da pressão dessa campanha internacional, chamava-se a Campanha Prestes na época, porque era pela libertação de Luiz Carlos Prestes, preso político no Brasil, mais conhecido, dos prisioneiros políticos brasileiros, e da Olga, da outra companheira alemã que foi extraditada junto com ela, né, a Elise Evert, e minha, na medida que eu nasci lá também, né? E então essa pressão era muito grande a ponto de 3 países terem concedido asilo político a ela: o México, a Inglaterra e a União Soviética. Inclusive tem assim telegrama de embaixador da Inglaterra na Alemanha dizendo: olha, pode vir buscar aqui o visto, está aqui à sua disposição. Passagem de navio chegou, nada disso funcionou, porque a Gestapo dizia: enquanto não falar sobre a atividade dos comunistas da Internacional, não tem chance e deve ser cada vez mais castigada. Então ela passou por 2 campos de concentração, a maior parte do tempo ficou em Ravensbrück, né? E aí era trabalhos forçados, escravo, trabalho escravo, em empresa monopolista, capitalista. Tinha a Siemens, conhecida aqui dos brasileiros, né, que apoiava Hitler, e em troca disso tinha uma fábrica ao lado do campo de concentração de Ravensbrück, onde explorava trabalho escravo das prisioneiras. Então a minha mãe trabalhou lá também, né, e os castigos eram cada vez maiores. Isso também aparece na documentação, porque eles estavam furiosos com a atitude dela de não delatar os companheiros, de não falar o que ela sabia. E a minha libertação foi resultado da campanha, porque isso incomodava muito. Eles mesmo diziam, né, ficavam incomodados com aquela pressão, e o fato de ser um bebê, né, isso emocionava muito a opinião pública, porque a Olga, de qualquer maneira, era uma comunista, uma revolucionária, não era todo mundo, né, que simpatizava, mas um bebê que corria o risco de ir parar num asilo nazista, onde as crianças perdiam o nome e viravam um número. Então pode imaginar uma criança assim de 1 ano, né, que vira um número, como é que, se não morrer, como é que os pais depois vão conseguir localizar essa criança, né? Então isso emocionava muito a opinião pública na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em vários países europeus, e afinal acharam que era a Gestapo, né, e o governo alemão achou que era melhor se livrar de mim e entregar para minha avó Leocádia, que estava lá batalhando, né, foi 3 vezes a Alemanha nazista, né, para conseguir o meu resgate. Afinal, com 1 ano e 2 meses eu fui resgatada. Realmente foi uma vitória muito importante e mostra a importância da solidariedade internacional. Por isso, às vezes, eu digo que eu sou filho da solidariedade internacional, porque realmente foi essa solidariedade internacional que assegurou a minha sobrevivência. Agora, evidentemente, que o empenho da minha avó e da minha tia, Lígia Prestes, que estava sempre junto com ela, né, a irmã mais moça do meu pai, foi fundamental. Quer dizer, elas foram assim, batalharam sem parar. E depois da minha libertação, continuou a campanha pela libertação da Olga, né? Mas aí, inclusive com a guerra, quando veio a guerra em 39, se torna tudo muito mais difícil, né? E na medida que ela tinha uma posição assim, intransigente de não capitular, isso definiu o destino dela, né? Ela acabou sendo assassinada, né, numa câmara de gás, num campo de concentração perto de Ravensbrück, onde tinha uma câmara de gás, milhares de outras mulheres, né? Em abril de 1942. Bom, um aspecto interessante, né, que eu inclusive abordo nesse livro também, é a questão da correspondência. A correspondência tinha 2 censuras. A correspondência entre a minha mãe e o meu pai, que estava preso aqui no Brasil, né, Luiz Carlos Prestes. Então, era censurado aqui as cartas dele quando partiam e as cartas que chegavam. E lá na Alemanha também, na Gestapo. Então, eram 2 censuras. Para começo de conversa, a Gestapo exigia que as cartas, tanto que partiam como que chegavam, fossem todas em alemão. Então, isso era uma grande dificuldade, porque a minha família não sabia alemão, o meu pai mesmo não sabia alemão. Então, também isso é um aspecto interessante da solidariedade, né? A minha avó com a minha tia estavam em Paris inicialmente, depois foram para o México, né? E já comigo, elas foram para o México. E tanto em Paris como no México, fruto da solidariedade, havia todo um grupo
de amigos, companheiros, que faziam um trabalho voluntário de traduzir essas cartas, que era uma trabalheira enorme, né? Chegava a carta do Brasil, tinha que traduzir para o alemão para mandar para a Alemanha. Chegava a carta da Alemanha, tinha que traduzir para o português, ou para o espanhol, ou para o francês, para mandar aqui para o Brasil, para o meu pai. Então isso aí foi um trabalho assim importante, né, realizado por muitos companheiros e amigos que voluntariamente se dispuseram, né, a colaborar. Essas cartas, grande parte delas, os originais, a Lígia, a minha tia, conseguiu guardar, porque como traduzia, o que se mandava era a tradução, não mandava o original. Então, agora, muitos anos depois, a Lígia guardou isso sempre, que aí não era correspondência só entre Olga e Prestes, tinha correspondência dele com a mãe, com as irmãs e depois com alguns amigos. Então, junto com a Lígia, conseguiu guardar cerca de 900 cartas que nós publicamos ainda em 2001. Publicamos, são 3 volumes, intitulados Tempos Tormentosos, Anos Tormentosos, que é tirado de uma frase da minha avó escrevendo para o filho, né, em que ela fala que nos anos tormentosos que estão vivendo. E, enfim, esse livro existe ainda, hoje em dia está esgotado, mas se encontra, principalmente no estante virtual, né? Então é uma coleção enorme, mas mesmo assim, agora, com esse arquivo da Gestapo que foi aberto, eu detectei tem umas 16 ou 17 cartas entre meus pais que não tinham sido enviadas, quer dizer, a Gestapo aprendeu. Inclusive, uma primeira carta dela escrita da prisão, em que ela relata para o meu pai o meu nascimento. Essa carta nós não tínhamos, a Gestapo tinha aprendido. Talvez porque ela tenha escrito em francês, ela ainda não sabia, ela estava recém-chegada lá, porque eu nasci logo depois da chegada dela, né? Então ela escreveu em francês e a carta não foi mandada. Mas é uma carta, assim, até para mim, pessoalmente, muito interessante, porque, enfim, entra em detalhes a respeito do meu nascimento, peso e tal, enfim, ela relata, né, o nascimento da filha. E tem várias outras cartas que também não tinham sido enviadas pela Gestapo. Então, essas cartas que não tinham sido publicadas por nós nos anos tormentosos, no livro que eu falei, eu acrescentei nos anexos do livro, para dar publicidade. São cartas bonitas, né? Enfim, as pessoas, em geral, ficam emocionadas quando leem as cartas, né? E revela mesmo, assim, o sentimento, assim, de um grande amor que existia entre eles, é inegável. E, ao mesmo tempo, mas essa censura da Gestapo era, assim, violentíssima, né? Tem um fato até que é, assim, meio ridículo, mas interessante de a gente contar. O absurdo que a censura fazia, né? A minha mãe não queria esquecer o português, porque ela estava aprendendo português aqui no Brasil. Então pediu a Leocádia, a minha avó, que, na medida do possível, mandasse, porque ela podia receber alguma coisa, alguma correspondência, né? Alguns livros. Isso no início, né? Depois que ela foi para campo de concentração, isso ficou muito mais difícil. Aí a minha avó mandou, entre outros, o Guarani, do José de Alencar. E foi censurado e não entregaram a ela. Os alemães lá tiveram, a Gestapo teve o trabalho de traduzir para entender o que é que o livro dizia, né? E foi censurado porque acharam que o Peri era um exemplo de revolucionário, então não podia ser, tinha que ser censurado. Então a gente vê o absurdo, né, do que eram as condições na prisão, isso ainda na prisão, depois campo de concentração era pior ainda. E ela dizia, se outros se tornaram traidores, eu jamais o serei. Inclusive eu escolhi essa frase para epígrafe do meu livro.